Fala pessoal, esse trecho da entrevista do Sérgio Santos Rodrigues foi retirado lá do canal Clube Ligados. Se o pessoal aí não gostar, me chama lá no e-mail cruzeirodadepressão1@gmail.com que a gente priva o vídeo. Não tem o menor problema, não precisa dar strike. Levem em conta que essa é uma divulgação de graça pro canal de vocês. A entrevista ficou muito bacana e eu vou retirar apenas um trecho da entrevista para colocar aqui no canal. E para o pessoal que está assistindo o vídeo, deixa seu like aí, comenta, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp e se inscreve aqui no CDD. Clica aí no botão vermelho e ativa o sininho de notificações para sempre que tiver um vídeo novo, você tá ligado. E vamos começar, e a notícia, né, o início desse debate não podia ser outro, porque só se fala, presidente, de clube-empresa agora no futebol brasileiro. A gente está aí com muita expectativa positiva sobre esse tema também, né? O Cruzeiro e eu pessoalmente temos acompanhado isso de perto, já estive em Brasília algumas vezes, tanto reunindo com o atual presidente do Senado, que é o autor do projeto de lei, o 5516/2019, como com o senador Carlos Portinho, que é o relator do projeto, e temos certeza aí que vai ser um passo aí para a gente modernizar o futebol brasileiro. Eu já falo isso e é bom esclarecer desde já, está longe de ser a salvação do futebol, mas certamente é um passo para poder melhorar não só a estrutura do futebol, mas como também para captar recursos de forma mais segura, que é o que a gente mais precisa hoje, sobretudo quando a FIFA passou a proibir, né, o famoso TPO, né, a participação de terceiros estranhos ao futebol como detentores de parte de direitos econômicos do jogador. Então essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma para a gente buscar dinheiro de forma segura no mercado. E em cima disso, Sérgio, a gente pode perguntar, o Cruzeiro vem se preparando já para receber isso, porque a gente sabe que, e mesmo que ainda não tenha sido aprovado, né, também para virar clube empresa é uma burocracia e tem contrapartidas e tem principalmente uma preparação para ser feita, né? A gente tem visto o Botafogo talvez seja o grande defensor dessa ideia de clube empresa, diz que vem se preparando, o Cruzeiro já se prepara para isso. Se amanhã, se fosse aprovado aí, sei lá, no segundo semestre desse ano, por exemplo, para o Cruzeiro seria mais tranquilo ou não? Demoraria um tempo para poder iniciar essa ideia de clube empresa? Não, a gente está caminhando bem, Bernardo, já tem um tempo, a gente, né, tanto que eu já divulguei algumas vezes que a gente tem a meta de ser o primeiro clube empresa nos moldes da lei que está para ser aprovada, né, já existem alguns clube empresa no Brasil, a gente sabe que esse projeto de lei trata especificamente de um tipo chamado SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Então a gente já conta com duas assessorias muito importantes para isso, uma delas é da EY, da Ernst Young, que assessora a CBF, dentre outros grandes clubes do mundo inteiro. Então a gente já está desenhando para isso aí, para que a coisa flua bem. Eu tenho certeza que quando for aprovado a gente já vai estar apto a poder registrar esse estatuto social nos moldes aí na nova empresa e buscar investidor. A participação de fato dos atuais conselheiros, a gente sabe que se torna uma coisa independente, o Cruzeiro hoje já não existe mais esse conselho de ética, né, para que se tenha isso, mas os conselheiros ainda, querendo ou não, atuam. Quando que isso acaba se rompendo, Sérgio? Na verdade, é conselho deliberativo, né? Que é o órgão de fiscalização e eleição nos grandes clubes do Brasil. Yara, isso vai variar de acordo com os clubes, porque a verdade é que muitos clubes não têm essa figura do clube social. Então, por exemplo, o próprio América Mineiro aqui caminha também para se transformar em clube empresa e tem certeza que lá não, acredito, certeza não, que essa figura do Conselho Deliberativo não terá tanta participação mais, porque na Sociedade Anônima do Futebol você tem um Conselho de Administração. Lembrando que a Sociedade Anônima do Futebol nada mais é como espécie do gênero Sociedade Anônima, que já é regulada pela Lei 6.406 de 74, então que já é uma lei antiga que fala das SAs normais no Brasil. No Cruzeiro, especificamente, a gente vai ter duas figuras. Eu vou ter a SAF do futebol, então a empresa que vai cuidar do departamento de futebol profissional e de base, e todos os assessores que circundam ali, e eu continuo com o meu clube social de forma apartada. Então, o patrimônio, hoje o Cruzeiro tem 6 imóveis, todas essas propriedades permanecem no clube. E o clube social vai ser detentor de 51% das ações da SAF, que é o que meu estatuto determina. Então, o Conselho Deliberativo continua normalmente agindo perante o clube social, que vai ser detentor de patrimônio, que nós temos, por exemplo, a equipe de vôlei que continua sendo gerida da mesma forma como ela é hoje, em nada afeta o nosso vôlei, a SAF, entendeu? E a SAF vai ser exclusivamente a figura que vai cuidar do futebol. Então, continua existindo tudo normalmente, só que dentro do clube social. Mas os conselheiros, no caso, não dão mais pitaco dentro do futebol Cruzeiro? Já não dão hoje, na verdade, assim, se confunde muito essa figura do conselheiro, achando que o presidente vai contratar e ele pede para o conselheiro, não é isso, né? Cada conselho tem um papel diferente, a gente sabe que tem conselhos aí que tem que
ter a aprovação do conselho para contrair empréstimo, etc. Então não é o nosso caso. É claro que a gente tem o conselheiro, o amigo que dá dica, etc. e tal, isso vai acontecer sempre, é normal. Mas não passa, a contratação, sobretudo, as decisões mais importantes do futebol, não passam pelo crivo de conselho deliberativo, não só no Cruzeiro, como na grande maioria dos clubes. Eu sei que são poucos clubes em que ocorre isso de ter um conselho gestor, de ter mais de uma pessoa, às vezes 8, 10 conselheiros que tem que definir se vem jogador, se não vem jogador, enfim. Mas não é a nossa realidade, não é a realidade da maioria dos jogos dos times brasileiros. Inclusive recebi duas mensagens aqui, já está no WhatsApp, perguntando sobre essa ideia, né, do clube empresa, que eu sei que é o que está na boca do torcedor do Cruzeiro, até porque considera ser, talvez, você disse que não acha que seja solução para o futebol brasileiro, mas acho que o torcedor do Cruzeiro hoje considera isso como sendo talvez a principal notícia para o futuro do clube, né? Mas ao mesmo tempo fica aquela dúvida. O Cruzeiro hoje é inegável que, assim como muitos times, mas veio muito à tona a questão das dívidas do Cruzeiro, os problemas trabalhistas, as questões judiciais. Isso poderia atrapalhar até a questão de autonomia do Cruzeiro para poder virar essa clube empresa no mercado. Isso teria algum tipo de dificuldade para o Cruzeiro, até para investidores possíveis futuros, assim? Não, porque a lei traz muita segurança quanto a isso, né? Que essa dívida ela não vai ficar para a nova empresa, mas que parte da receita da nova empresa tem que ser usada para pagar essas dívidas. É claro que isso é ruim para o clube, porque a gente tem que tratar isso como uma empresa comum. É igual quando você vai comprar uma empresa que tem muita dívida e uma que tem pouca dívida. A que tem pouca dívida vai valer mais. Então é claro que isso aí desvaloriza um pouco o ativo, mas de forma alguma inviabiliza o negócio, né? E quando eu falo que não é a solução, Bernardo, é só porque assim, muita gente acha que passou a lei, está todo mundo resolvido. E não é todo mundo que caminha para se preparar com essas consultorias internacionais, né, com essas consultorias profissionais igual o Cruzeiro faz. É por isso que eu só digo assim, não basta aprovar a lei e achar que está a situação de todo mundo resolvido. Cada clube tem que fazer o seu papel também para que possa usufruir do melhor da lei. Enquanto a gente fala assim, eu falo que a gente sempre acompanhou a história do Cruzeiro, e na minha época, aí, por exemplo, em Minas Gerais, a gente torcia muito pelo Cruzeiro, porque o Atlético, na época, não disputava grandes competições e grandes títulos, e era o Cruzeiro quem ia para o mercado, disputava grandes títulos, que era o grande campeão, era a bola da vez em Minas. Como que é para você assumir o Cruzeiro, estar à frente do Cruzeiro, no momento em que você pega um Cruzeiro endividado, que não é a época de glória do Cruzeiro? O que fazer para tentar trazer de volta os grandes patrocinadores, os grandes nomes do esporte, para estar hoje do lado do Cruzeiro, mesmo pensando que hoje é um time de Série B, que enfrenta uma crise financeira, mas que tem toda uma história por trás que merece ser respeitada? A gente tem uma hashtag aqui que a gente usa para o Centenário, que é história para quem tem, né, Yara? Então, o Cruzeiro é ainda o time dos grandes títulos, sem dúvida nenhuma. Se somar os outros 2 times de Minas e pode botar time aí do Paraná, de outros lugares junto aí, não chega perto do Cruzeiro. Então, isso aí não muda. Então, não são... Agora, infelizmente, a gente está colhendo o que foi plantado, né? Então, isso foi plantado ao longo do tempo. Por quê? Porque se aplaudiu muito a má gestão para ganhar título. Então, hoje eu vejo muitos reclamarem, tem que contratar, tem que isso, tem que aquilo. Não adianta eu repetir a fórmula passada e jogar o Cruzeiro para o abismo que jogou. Entretanto, os números mostram, né, um detalhe importante, eu estava até fazendo um artigo sobre isso, que tem uma expressão famosa que se falava, que o marketing no futebol é bola na casinha, e a gente mostrou que não. Ano passado o Cruzeiro, igual você falou, na Série B, concorrendo diretamente aqui, por exemplo, com o Atlético Mineiro, que teve um investimento multimilionário, gastou, salvo engano, quase 300 milhões de reais, nós arrecadamos mais com sócio torcedor e patrocínio. Esses números foram divulgados recentemente nos balanços aí, então isso mostra que marketing também é um trabalho, e isso mostra a grandiosidade do Cruzeiro da mesma forma. Então eu sou muito tranquilo com isso, porque eu nunca prometi títulos, nada fora do comum, eu sempre falei, nós temos que reestruturar o Cruzeiro. É um caminho que o Bandeira passou lá no Flamengo durante 5 anos de sacrifício para o Flamengo ser o que está fazendo hoje. Então o nosso papel é esse, profissionalizar o Cruzeiro, fazer essa gestão e fazer de forma profissional, porque os resultados vêm. E o exemplo que eu te dei foi esse do marketing. Então, independentemente do ano passado estar na B e não ter essas contratações do nível que foram feitas aqui pelo nosso rival, os números mostram que a gente o superou em várias coisas, em vários quesitos.